Eu chego em Ribeirão final de 88 e eu chego aqui em plena campanha eleitoral, estava tendo uma campanha de prefeito, vereadores, né? E eu logo busquei contato com o pessoal do PT, mas sem conhecer muito, sem ter muito conhecimento com as pessoas, inclusive, né? Porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu vim para cá dar aula no COC, né? Eu vim lá de Campo Grande para cá, já tinha passado antes para o Araçatuba, mas era tudo mesmo, o mesmo grupo de escolas, né? Araçatuba, Campo Grande aqui, as escolas do Chaim, né? Do Chaim Zayer, né? Então, quando eu chego aqui, eu não conhecia ninguém, comecei a fazer os contatos depois que eu estava aqui, né? E, enfim, já chego aqui casado pela primeira vez, com a esposa, todo aquele problema de alugar casa, de me adaptar, enfim, né? No COC eu permaneci 10 anos dando aula, de 88 até 99, e na militância aqui, no primeiro momento, foi mais dentro do partido mesmo, dentro do PT, né? E aqui também eu fiel às origens, né, eu permaneço mais ligado ao pessoal que é mais à esquerda dentro do PT, né? Edmundo Raspante, Seu Manso, que inclusive também foi aqui da UGT, né? O pessoal aí mais ligado ao jornal Liberdade e Luta, enfim, né? A gente atuou mais dentro dessa área aqui, mais à esquerda dentro do PT. E cheguei a ser candidato aqui a vereador pela primeira vez em 92, parece, né? No rolo, né? Não, tem que ter candidato, tem que ter e tal, vamos fazer um grupo aqui, enfim, né? Mas é isso, e um pouco depois, já como professor da prefeitura também, que a gente começou a ter algum envolvimento, alguma participação no movimento dos servidores municipais, né? E isso aí já no final da década de 80, início da década de 90, né? E interessante, né, que a gente sempre tentava participar dos sindicatos, das associações, e esses grupos mais à esquerda sempre eram alijados, sempre eram afastados, né? Existe aí uma entidade chamada CPM, Centro do Professorado Municipal, existe até hoje, controlada aí pelo vereador Cícero, né? Nós tentamos participar da eleição por 2 vezes do CPM. Quando você chegava lá para registrar a chapa, uma semana antes o estatuto tinha mudado, né? E introduziam várias alterações para simplesmente impedir que as pessoas tivessem alguma participação. A mesma coisa que o sindicato dos servidores fazem hoje, né? E, enfim, quem se posiciona com maior clareza em relação à política nessa área sempre encontra um obstáculo muito grande, né, para poder estar participando, E na época eu lembro que a gente ia para a justiça, tentava derrubar isso na justiça, não conseguia, enfim. Eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo uma revisão, fazendo uma avaliação do que aconteceu com a gente nesse período todo, né? E eu acho que essa militância política antes era uma coisa mais assim disponibilizada, sei lá, um envolvimento, um compromisso, eu acho que era maior, né? E hoje eu percebo assim que há uma descrença muito grande, há um desânimo, né? É muito mais difícil hoje, por exemplo, você organizar os grupos, organizar os movimentos, os protestos, as manifestações, né? Então, eu acredito que aquela fase final da ditadura e os primeiros anos da redemocratização, eu acho que eram anos mais efervescentes, né? Eram coisas assim que... E aquilo tudo não deixava de ser formação também, né? Porque, para mim, formação não é só leitura, não é só debate, discussão política. Formação é, sobretudo, a partir da praxis, né? Eu acho que a maior escola, por exemplo, política que pode existir é você estar participando dos movimentos e aprendendo com eles, né? Aprendendo com outras pessoas que estão junto com você nos movimentos e tudo mais. Então, hoje, eu percebo um certo desalento, né? De um modo geral, e da minha parte também eu percebo assim, uma dificuldade muito grande. Agora, sempre encarei dificuldade como desafio. Dificuldade não é para você ir para casa e se recolher, né? Eu acho que se tem dificuldades
de mobilização, de arregimentação, de discussão, enfim. Eu acho que isso tem que ser visto como desafio, né? E claro que hoje a realidade é outra, né? Hoje, por exemplo, eu vejo que a gente está percebendo a crise política, econômica do país hoje. A direita resolveu sair do armário, né? Ela esteve no armário durante muito tempo, né? E justamente quem abriu a porta do armário para a direita sair de dentro dele foi o próprio PT, quer dizer, o partido no qual a gente acreditou durante tanto tempo, a gente participou da sua organização inicial, da sua formação mesmo, né? Quer dizer, isso, para quem tem uma história nessa área, é uma coisa meio chocante, uma coisa meio frustrante, né? Mas isso tem que ser transformado de alguma forma em desafios daqui para frente, né? Eu acho que hoje as pautas são outras, eu acho que não temos mais aquela questão ideológica muito assim, forte, né? Como a gente teve no passado, na época da Guerra Fria, inclusive, ainda, né? Hoje as pautas são outras, hoje os movimentos, a presença da juventude se coloca de uma outra forma diferente. A gente tem que ter, acredito que todos nós temos que ter a sensibilidade de fazer essa leitura, né? Não sou daqueles que acham que a esquerda acabou, que a história... Não, acho que não. Acho que você tem que perceber que essas questões todas passam por ressignificações. Elas vão se atualizando, mas eu acho que esse trabalho de militância, de luta política, de contestação, de enfrentamento, isso não vai acabar nunca. Enquanto houver desigualdade, enquanto houver injustiça, enquanto houver algum tipo de violência contra o ser humano, você vai ter também, né, esse ardor da luta política aí colocada, né? Então, hoje eu me coloco diante desse novo quadro aí como alguém que, né, sem querer fazer nada sozinho, mas pensando sempre no coletivo, no conjunto, eu acho que a gente está sempre sendo convocado, sempre chamado aí para participar das coisas, para poder, enfim, ajudar em alguma coisa, né? Quer dizer, até pelos anos aí de trabalho, de trabalho profissional, já estou aposentado hoje, já tem uns 3, 4 anos, hoje me sobra mais tempo, inclusive, para fazer essas coisas, né? Recentemente voltei a me dedicar mais aos estudos, estou fazendo um doutorado, né? Estou chegando recentemente aí da França, estive lá fazendo um estágio de 6 meses dentro do doutorado que eu estou concluindo aí até o final do ano. E não é uma coisa simplesmente por hobby, né? Esse estudo eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em retribuir para a sociedade, até porque a gente faz isso com bolsa de estudo, né, do governo, retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade está te ajudando a fazer, né? Então eu vejo muito assim, eu acho que a gente continua disponível para a luta política na medida em que essa luta acontecer na sua frente, né? Não vai querer também transformar o mundo sozinho, mas tem que estar aí. Veja, tem uma parte da história aqui da UGT que eu acho, inclusive, pouco conhecida ainda, né? Que pouca gente nossa conhece, precisava de mais pesquisa, mais informação, que é justamente esse período antes porque o período que já foi estudado aí academicamente já é bem conhecido, o período da formação, da década de 30, 40, 50, até o golpe militar, eu acho que já foi bem estudado, o pessoal tem bem consciência disso. De 64 para cá até 2004, veja que é um período longo, né? 2004 não, 2002, né? 2002 começa a movimentação para a retomada desse espaço aqui. Olha que isso aí está indo praticamente uns 30 anos que a gente desconhece o que aconteceu aqui, ou conhece muito pouco, né? Mas da minha parte foi o seguinte, eu estava exercendo o mandato de vereador na Câmara entre 2001 e 2004, quando, em contato com a Lilian Rosa, que estava fazendo justamente o estudo, a tese de mestrado dela, né? Em relação aos comunistas em Ribeirão Preto, e não dá para estudar a história dos comunistas sem falar na UGT, porque aqui é quase que um centro nervoso
de participação aqui do Partido Comunista na cidade, a gente descobriu que o prédio estava aqui intacto ainda, né? Estava aqui. Viemos fazer uma visita aqui. Quando eu chego aqui, é surpresa, isso aqui era um salão de cabeleireiro. Função de gente cortando cabelo aqui, né? Tinha espelhos, tinha um pessoal aqui e tal. E, enfim, aí uma das coisas que a gente cuidou muito na Câmara, uma das frentes que a gente se engajou bastante, foi a questão do patrimônio cultural e histórico da cidade, né? Aí nós procuramos aí a promotoria, na época era o Marcelo Goulart, que era o promotor dessa área de patrimônio, meio ambiente, etc., né? Para que se fizesse o tombamento desse espaço aqui, para se preservar pelo menos aqui o espaço físico, né? Que tinha toda uma história por trás, tinha toda uma memória que precisava inclusive ser resgatada também do ponto de vista histórico, né? Mas coincidiu nesse período o Carrefour, né, adquirir o espaço lá da Cerâmica São Luís, a antiga cerâmica, que era um espaço já de tombamento provisório, e mesmo com tombamento provisório, eles não respeitaram isso e começaram a demolir toda a antiga cerâmica, o que motivou uma reação dos movimentos, né, ligados aí ao patrimônio, principalmente aqui a Pau Brasil, na época o Viva Cidade também era um movimento, já era uma organização forte aí, em defesa do meio ambiente, mas cuidava também da questão do patrimônio, questão ambiental, etc. E eu só sei que a obra foi embargada, né, pela promotoria, e se iniciou ali toda uma série de tratativas, uma série de entendimentos para poder, inclusive, eles pagarem uma multa por terem desrespeitado, né, um tombamento provisório que tem as suas cláusulas, tem as suas limitações também, né? O tombamento provisório não pode simplesmente chegar e já... É quase que um tombamento definitivo, mesmo que não tenha sido ainda aprovado finalmente pelo CONPAC. E resultado de tudo isso é que a empresa que estava demolindo a cerâmica e construindo o Carrefour, praticamente foi obrigada a assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, no Ministério Público. E os termos desse TAC foram muito interessantes porque, além de preservar aquilo que eles não tinham destruído ainda, né, que era o pórtico de entrada da cerâmica, as casinhas que hoje constituem a parte tombada lá dentro do Carrefour e que está sob a responsabilidade do Viva Cidade, né, que voltou hoje a ser uma entidade atuante, uma entidade importante aí nessa área, né, de defesa do patrimônio, enfim. O TAC previa também a compra do espaço da UGT pela empresa W Torre, né? Isso aqui custou R$120 mil na época. Eles não só compraram da José do Patrocínio, que é a entidade que era proprietária, né? Que, na verdade, José do Patrocínio, a gente não sabe bem como é que foi que eles vieram para cá. Se eles ganharam esse espaço, se eles compraram de alguém, não se sabe, né? Isso é uma coisa que precisa ser melhor pesquisada. Mas, de qualquer forma, Zé do Patrocínio vendeu esse espaço para a W Torre, isso tudo com acompanhamento do Ministério Público. A W Torre doou para a Prefeitura o espaço da UGT, a Prefeitura não se interessou, mostrou-se desinteressada de fazer aqui alguma atividade, algum movimento aqui. Aí, novamente, o Ministério Público chama as entidades da área de patrimônio, de meio ambiente, e se fez aí um grande acordo no sentido de que a Prefeitura doasse esse espaço para a Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, né? E o espaço da cerâmica, que havia sido preservado, as casinhas, foi doado para o Viva Cidade, né? Eu acompanhei tudo isso de perto, porque coincidiu o período que eu estava na Câmara, né? Inclusive a reforma, o restauro que foi feito aqui no espaço, concluído em 2004, né? 1º de maio de 2004 teve uma cerimônia de inauguração, de retomada da UGT, que foi importante, né? Isso aqui estava cheio de gente e tudo mais. Agora, durante muito tempo,
houve o problema aqui da ocupação, né? Da ocupação meio capenga da UGT. No primeiro momento, nós tivemos apenas o Seminário Gramsci, né? Que foi um grupo de estudantes, professores interessados no pensamento do Antônio Gramsci, que faziam aqui suas reuniões, né? A Pau-Brasil tinha sua sede também, mas você não tinha, até então, uma ocupação permanente, né? O UGT ainda não era uma referência importante para os movimentos culturais e políticos da cidade, né? Isso, de fato, isso vai acontecer um pouquinho mais tarde, a partir de 2010, né? Quando a Associação Amigos da UGT, que era outra entidade também que... A Associação Amigos foi criada em 2004. Né? 2004, Na verdade, em 2004, tão logo houve a retomada desse espaço aqui, a assinatura do TAC, né, a passagem do domínio de propriedade para a Pau-Brasil, juntamente com a Pau-Brasil, foi criada uma associação, Amigos do Memorial, que tinha a incumbência importante aí de criar aqui nesse espaço o Memorial da Classe Operária, né? Então, a associação foi criada para isso, né? Mas a associação sempre teve dificuldades nesse período, né? Por falta de grana, por falta de envolvimento, de participação das pessoas, enfim. Isso só deu realmente uma arrancada a partir de 2010, quando a associação conseguiu aprovar o projeto de Pontão de Cultura, né? Aí você teve um aporte de uma verba considerável, que deveria ser aplicada aqui de acordo com o edital, de acordo com o contrato que foi assinado com a Prefeitura, com o Ministério da Cultura também, né? Porque essa verba, metade era da Prefeitura, metade do Ministério da Cultura, e a partir daí que houve realmente uma efervescência maior, esse espaço se transformou muito a partir de 2010, final de 2010. Pode tudo aquele relato. Na época do edital, da feitura do edital, enfim, né, das conversas com o Ministério da Cultura e tudo, eu participava da diretoria aqui da Associação Amigos do Memorial, né? Eu era o vice-presidente, o Paulo Pio era o presidente, né? Eu era o vice-presidente. E coincidiu, e aí tem as boas e as más coincidências, né? Essa foi uma boa coincidência, de termos na época uma secretária da Cultura, que era Adriana Silva, muito interessada também nessa nova visão de cultura, né? Participativa, cultura feita pela sociedade, não uma concessão do Estado, enfim. Você tem esse período da Adriana Silva, um período em que a Secretaria de Cultura também se abriu, né, para os movimentos culturais e, na verdade, oficialmente partiu da Secretaria o projeto de se firmar um convênio com o Ministério da Cultura e trazer uma rede de pontos de cultura para Ribeirão, né? Mas é óbvio que isso não teria sido possível se os movimentos não tivessem muito presentes, acompanhando todo esse processo, né? Desde o processo de confecção do edital, desde o processo de seleção das entidades, enfim, né? É bom ressaltar também o papel que teve nesse momento o Conselho Municipal de Cultura, que acompanhou muito de perto todo esse processo, né? E veja, eu acho que essa rede de pontos foi assim a grande tacada, a grande novidade, né? Não só no aspecto propriamente cultural, mas eu acho que os desdobramentos disso depois, né, em outras áreas, em outros setores, no campo social, político, além do cultural, mas social, político, ambiental, né, eu acho que foi muito grande. E era uma coisa mais ou menos assim, imprevisível na época, né? Quer dizer, quando se montou a rede de pontos, saiu o edital, começou a seleção, o interesse assim, era cumprir o script. E o script era cultura, arte, era só isso, né? E ganhamos o edital, quer dizer, não ganhamos, não foi a Associação Amigos, não concorreu sozinha, né? Você teve outras entidades aí que concorreram, foi um processo um pouco tumultuado, porque houve recurso de quem perdeu, teve que fazer de novo o processo de seleção, isso aí se atrasou 3 ou 4 meses, enfim, foi um processo um pouco demorado, um pouco tumultuado,
Mas, enfim, ele se concluiu aí no final de 2010 e a Associação Amigos assinou o contrato com a Prefeitura para receber a verba que viria, né, para fomentar as atividades do Pontão como uma entidade, como um projeto articulador da rede, né? Então, a função principal do Pontão de Cultura, Cibipiruna, era justamente articular, seja no campo de formação, apoio técnico, promoção de atividades, enfim, os outros 10 projetos que haviam sido também selecionados nesse processo, né? E no início foi muito difícil, porque aí muita gente ainda inexperiente nessa questão de projetos, né? Veja, até então a Secretaria da Cultura nunca tinha trabalhado com projetos. As próprias entidades nunca tinham trabalhado com projetos, quer dizer. Então, o Pontão de Cultura, enfim, teve que montar a equipe gestora do projeto, né? De início, a Associação Amigos do Memorial e o Seminário Gramsci. Veja que nesse período teve uma transição aí de mudança na presidência, né? Saiu o Paulo Pio, entrou eu para dar encaminhamento, né? Assinar o contrato já foi assinado por mim, né? Enfim, mas assim, tivemos que montar a equipe gestora. Primeiro tivemos que refazer, às vezes, o orçamento das coisas, enfim, a planilha, aquele estudo de planilha, o que deveria ser comprado, né? Isso tudo com a assessoria direta da Secretaria, até porque a ideia inicial da Secretaria da Cultura, com a Adriana Silva, é que o Pontão seria um pontão da Prefeitura, né? Seria um pontão ligado diretamente à Secretaria da Cultura. E o Ministério da Cultura disse que não, que o Pontão de Cultura tinha que ser de uma entidade da sociedade civil, tinha que ser um projeto separado da Prefeitura, né? E, enfim, mas de qualquer forma houve uma parceria muito interessante, né, no início, pelo menos, nos 2 primeiros anos, que coincide com a gestão da Adriana, no sentido assim, olha, essa verba prevista aqui no orçamento, ela é mais útil se for aplicada numa outra aquisição, numa outra mercadoria, né? Isso tudo tinha que passar pela autorização da Secretaria de Cultura aqui e a aprovação também do Ministério da Cultura, todas essas alterações da aplicação do orçamento. E sempre houve disposição, boa vontade de resolver isso, né? Me lembro bem, por exemplo, uma questão que pessoalmente me bati muito, da necessidade do Pontão ter um veículo, ter uma perua Kombi, porque era essencial isso aí, né? Pelo material que seria adquirido, né? Em termos de som, de equipamentos, como é que chama isso aí? Iluminação, né? Tendas, isso tudo, como é que ia transportar isso, né? Se não tivesse um veículo mínimo aí, e o pessoal tinha certo receio, mas vai ter que ter motorista, isso vai ter que ter despesa com combustível, com não sei o quê. Mas no fim eu convenci o pessoal, a gente percebeu que a ideia era interessante mesmo, né? Porque sem a perua ia se tornar muito mais difícil. Mas a equipe gestora também, né? A gente teve um processo aí seletivo de escolher as pessoas, né? Então, a princípio, a Luciana Rodrigues seria a coordenadora geral do projeto, indicada aí pela associação, mais o Seminário Gramsci, né? Havia um certo acordo de que a Pau Brasil, até por ser a proprietária do espaço, também iria participar dessa equipe, daí a indicação da Simone, né? E depois nós começamos a fazer o processo de escolha, né? Aí que apareceu, por exemplo, o terceiro foi o Vinição, né? Teve entrevista, nós entrevistamos 6, né? Marcamos o dia, horário para entrevistar e tal, as pessoas aqui que iriam compor, né? Inclusive, assim, eu me bati muito no sentido de que a terceira pessoa fosse alguém desconhecido, alguém que não fosse aqui para trazer gente nova de fora, para começar dentro da própria equipe gestora, ter um gás novo, uma visão nova, né? E, enfim, aí veio o Vinícius, depois veio você, veio o Lezer, enfim, montou-se toda a equipe aí que era necessária para poder o projeto se desenrolar, né? E eu acho que foi a grande novidade que aconteceu aí nos últimos anos em Ribeirão Preto, foi a rede de pontos e o Pontão de Cultura, né? E essa grande novidade não foi só
percebida no campo propriamente cultural. Olha tanta coisa que surgiu em Ribeirão Preto nessa área de cultura, né? O Se Vira veio daí, os maracatus surgiram daí, né? Novos grupos de teatro surgiram daí. Enfim, você tem uma efervescência muito grande que foi fomentada a partir do Pontão, né? E aquelas coisas imprevistas, né? Que não ficou só no campo da cultura. Eu acho que quando você mexe com cultura, você mexe com a cabeça das pessoas, né? Você mexe com as ideias, com as aspirações, com os desejos, com as necessidades, né? Com a visão de mundo, né? E a partir dessa efervescência cultural, você percebe que no meio de tudo isso surgiram outros segmentos, outros agrupamentos, né? Que sem abandonar totalmente a questão cultural, porque eu acho que a cultura é tudo, envolve tudo, se enveredaram mais para preocupações de caráter, por exemplo, social, né? Político, ambiental, enfim. Eu acho que a rede de pontos ela tem as suas consequências muito positivas, não só no aspecto propriamente cultural, mas inclusive em toda uma ampla gama aí de coisas. Veja o seguinte, o projeto Pontão, a partir de 2011, vamos dizer assim, né? O projeto Pontão, eu acho que ele abriu espaço para muitos grupos, num primeiro momento, grupos que tinham atividades especificamente no campo artístico, cultural, né? Nas mais diversas áreas, música, teatro, enfim, dança, né? Abriu espaço, não só o espaço que eu digo físico aqui, né? Do memorial, mas abriu espaço político no sentido de reconhecer, fazer o reconhecimento desses grupos e dessas atividades que eles desenvolviam, né? É claro que alguns já vinham com uma bagagem maior, outros estavam recentemente organizados, né? Tinham mais dificuldades, enfim. Agora, no meio de tudo isso, eu acredito o seguinte, que houve muita discussão inclusive política mesmo, né? Afinal, o memorial, preso às suas raízes históricas da antiga UGT, né? Aí você tem toda a história da antiga UGT, né? Ligada ao Partido Comunista, ligado aos sindicatos, ligado aos movimentos de greve da cidade, enfim, né? Agora, foi aquilo que eu falei também no início, Jonas, eu acho que isso aí tudo passa por ressignificados. Eu acho que você tem que perceber essa mudança que a sociedade, que os movimentos vão apresentando e atualizar sempre essa proposta, né? Então, eu acredito que, mesmo com o Pontão de Cultura, mesmo com a rede de pontos, esse espaço aqui, ele continua fiel a esse antigo propósito de ação política transformadora, né? Agora, essa ação política transformadora, lá na década de 30, eram os operários aqui da Antártica, eram os operários das tecelagens, eram os comerciários, enfim, né? Hoje, eu acredito que tem novos atores na linha de frente dessa transformação da sociedade, né? Principalmente os movimentos mais ligados à juventude, né? E por aí eu percebo que, sem abrir mão dessa proposta original da antiga UGT, eu acho que o Pontão de Cultura, Sibipiruna, abriu possibilidade para que uma nova leitura fosse feita, um novo diálogo fosse estabelecido com outros atores sociais, políticos, da cidade e tudo mais, né? É claro que há incompreensões, há dificuldades de compreensão no meio de tudo isso, né? Eu, por exemplo, gostaria muito, e não perdi essa esperança até hoje, que o Seminário Gramsci pudesse continuar acompanhando muito de perto tudo isso. Nossa, quantas reuniões foram feitas aqui, nessa fase bem do finalzinho do Seminário Gramsci, no sentido assim, o que o Seminário Gramsci tinha a ver com o Pontão e qual seria o seu papel, né? E aí eu acho que foi difícil, né? No sentido de perceber que, se você volta ao pensamento do Gramsci, por exemplo, e essa é a
a função principal do seminário, estudar o pensamento do Gramsci, atualizá-lo e levá-lo para a praxis política, né, da sociedade. O Gramsci é claro, quer dizer, olha, as grandes transformações na sociedade, em busca inclusive do socialismo, vão se dar através da cultura e da educação, né? O compromisso de se construir uma nova hegemonia na sociedade. E isso se faz através de quê? Através da mudança de cabeça, de visão de mundo das pessoas. E aí a cultura tem um papel fundamental nisso, né? Mas eu acho que ainda é uma questão em aberto, essa questão aí, né, de se... É claro, não estou dizendo que porque eu quero que o seminário, gostaria que o seminário tivesse um papel mais presente, mais lado a lado, né, do Pontão e dos movimentos que surgiram a partir dele, né? Isso não exclui, por exemplo, outros atores e outros grupos, né? Até os anarquistas, por exemplo, já fizeram congressos aqui dentro. Bem-vindos! Eu acho que é ótimo isso aí, quer dizer, eu acho que é mais um componente nessa luta política de transformação da sociedade, né? Agora, eu estou falando do seminário porque já era um grupo que já existia aqui, que já ocupava esse espaço, que já tinha um papel aqui anterior, né? Era isso. Falasse da relação do memorial com o contexto de 2012, 2013 dos movimentos sociais. Consegue linkar, fazer toda aquela efervescência aqui em 2012, 2013? Mas eu nem falei tanto nisso porque isso me parece tão óbvio, tão evidente. Eu acho que... Eu acho o seguinte, que há toda uma discussão política em torno disso, né? Eu acho que 2012, 2013, a partir dessa conjuntura para cá, o memorial passou a ser o espaço de articulação política de tudo que diferente aconteceu nessa cidade. Eu vejo assim, né? Em termos de luta política, de pressão popular, e aí movimento ligado à questão do transporte, movimento feminista, o movimento ambientalista se fortaleceu muito nesse período, né? A participação desses segmentos mais populares, por exemplo, nos conselhos de políticas públicas e de direitos, boa parte da discussão que nós tivemos aqui foi para poder discutir a questão dos conselhos, da democracia participativa, né? Eu acho que a gente tem 6 cadeiras em conselho do memorial. Aí, né? Isso, antes desse período mais efervescente, não tinha nada, ou tínhamos muito pouco, isso aí, iniciativa mais pessoal de um ou outro, de participar e tudo mais. Quer dizer, isso passou a ser uma coisa mais discutida, mais organizada, não era uma coisa assim, dispersa, né? Sem falar também na importância que foi a busca de aliados, sem ter essa pretensão de que a gente está na frente de tudo e comanda... Não, nada disso. Mas você vê, por exemplo, outros movimentos, alguns já antigos, outros mais recentes, que passaram a ser parceiros aqui da UGT, né? Eu estou falando aí, por exemplo, o movimento negro, né? É um pessoal que está sempre discutindo, principalmente nos conselhos, né? Enfim, movimento de professores, que é um movimento mais recente, de 2 anos, a Proferp, por exemplo, as primeiras assembleias da Associação dos Professores foi aqui dentro, né? Enfim, eu acho que o memorial, ele cumpriu um papel fundamental nos últimos anos aqui em Ribeirão Preto, no sentido de fomentar, né, apoiar, articular diversos outros grupos. Alguns grupos que hoje se sentem em casa, né, aqui na UGT, quer dizer, são daqui de dentro, e outros grupos que são de fora, mas que são aliados, estão sempre juntos, estão sempre batalhando pelas mesmas questões, pelas mesmas coisas, né? É claro que não é fácil, isso aí nunca tem unanimidade em torno de nada, mas eu acho que o debate, a discussão faz parte desse processo. E as pessoas vão amadurecendo, as pessoas vão abrindo a cabeça, as pessoas vão crescendo em termos de visão de mundo, em termos de encontrar e perceber novas possibilidades, né, de ampliar essa luta política a partir do que foi oferecido aqui, do que foi colocado aqui. Isso é importante.
Olha, eu acredito o seguinte, que o memorial, ele teve um papel até agora que não deve se abrir mão dele, né? Eu acho que mostrou que está correto, mostrou que é um caminho certo esse de ser um espaço aberto para os movimentos populares, ser um espaço aberto para os grupos culturais, né? Eu também defendo que seja um espaço aberto para os partidos desse campo mais da esquerda, mais popular, né? Acredito que se houver diálogo, se houver disponibilidade para se unificar mais as lutas e não só unificar as lutas, mas assim, se houver uma aproximação maior dos grupos que já estão aqui dentro, com grupos que estão lá fora, mas estão muito atenados, né, com os movimentos aqui do memorial, eu acredito que daqui para frente o peso e a importância do memorial pode se tornar mais forte ainda, né? Então, por exemplo, eu acho que se discute muito aqui a participação ou não nas questões mais institucionais da cidade, né? Primeiro, eu acho que tem que ter aquela abertura no sentido de aceitar divergências, né? Eu acho que pensamento diferente é sempre bom para a democracia e sempre bom para o crescimento das pessoas. Agora, eu acho também que a gente tem que acreditar que as pessoas devem ter o poder de convencimento umas das outras, pelos argumentos e principalmente pela história, né? Porque história não é só o que passou, é o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que o memorial continua cumprindo, fiel àqueles antigos projetos dos fundadores, aquela coisa toda, né? Eu acho que essa visão histórica nunca pode ser perdida, mas hoje eu acho que o memorial tem pela frente uma importância nova no sentido de se ampliar mais para a sociedade. Eu acho que tem que se abrir mais no sentido assim de trazer mais pessoas para cá, estabelecer interlocução com outros grupos da sociedade, em função muito do momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que no momento em que você tem a direita na rua, pautas conservadoras ocupando esse espaço que está ocupando aí na mídia, eu acho que a gente tem que também não se fechar, né? E simplesmente apenas estabelecer o confronto, que tem que ser estabelecido, tem que mostrar claramente a diferença. Mas eu acho que tem que ter também essa perspectiva mais estratégica de trazer mais gente, de se fortalecer, de ter interlocutores aí, para que a direita não fique com todo esse espaço que a gente está vendo que ela está conseguindo e conquistando por aí.